Pitadas de esperança com as primeiras vacinas, mas uma dose amarga de preocupação quando percebemos que faltam insumos para a produção. O Brasil tem médicos, centros de produção de vacina e um sistema público de saúde, mas falta governo federal. A diplomacia desastrosa de Bolsonaro jogou o país para o fim da fila das prioridades mundiais. A receita da semana inclui também ameaças autoritárias por parte de militares e até do Procurador-Geral da República. Cresce o movimento pelo impeachment do presidente. Nos Estados Unidos, a posse de Joe Biden e o fim da era Trump. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, começando agora. Bom, essa semana ficou marcada pela derrota de Jair Bolsonaro na questão das vacinas. Ele perdeu a batalha das vacinas definitivamente. Já vinha jogando contra, né? Falando que não precisava, que não ia comprar a vacina chinesa, como eles dizem, né? Que é a vacina com insumos chineses produzida em São Paulo. Quem vacinou primeiro foi o governador de São Paulo, João Dória. Fez um show de marketagem, né? De marketing, como é próprio do Dória, né? Ficou ali do lado na primeira dose de vacina. Em nenhum lugar do mundo aconteceu isso. O presidente, o governador, do lado de quem estava recebendo a vacina. Mas enfim, foi uma vitória não do Dória, mas dos institutos de pesquisa da ciência brasileira, do Instituto Butantan, um instituto centenário. A primeira a receber a vacina foi a paulistana Mônica Calazans, uma enfermeira que trabalha na linha de frente, numa UTI de Covid. Ela é negra, é uma mulher da zona leste de São Paulo, então um aspecto simbólico também importante nesse começo das vacinas. O governo federal sentiu o baque e correu atrás. Antes dizia que não queria vacina do Butantan, mas é a única que nós temos, gente. Aí o ministro da Saúde correu para recolher as doses em São Paulo e distribuir para o Brasil. Fez uma confusão danada. Em alguns estados isso atrasou o início da vacinação. Um desastre político para eles e logístico para o país. Mas bem ou mal, as vacinas foram chegando em vários estados e começou a campanha de vacinação. O Bolsonaro ficou mudo. Durante 2 dias não sabia o que dizer. Ficou mudo, perdeu essa batalha. O que ficou claro é que ele e o ministro da Saúde jogaram o tempo todo com a mentira, com a ideia de que existe tratamento precoce para a Covid-19 e que, portanto, a vacina nem é tão importante assim, já que nós temos aí a cloroquina, a ivermectina, que comprovadamente não dão resultado no tratamento da Covid-19. O mais grave, o Ministério da Saúde colocou no ar um aplicativo para que as pessoas se consultassem e esse aplicativo estava viciado. Ele levava obrigatoriamente no fim para uma receita de cloroquina ou de ivermectina, enfim, o chamado kit Covid. O governo federal colocou esse aplicativo no ar. Houve muitas denúncias, jornalistas fizeram simulações mostrando que em todos os casos o fim da conversa nesse aplicativo, essa conversa virtual, né, era receita de cloroquina e ivermectina. Foi tanta pressão que o governo teve que retirar esse aplicativo do ar. Então sofreu derrotas em série. Onde esse aplicativo mais foi propagandeado foi em Manaus. O governo foi para lá, tem até um vídeo do ministro e de uma das assessoras dele fazendo propaganda desse aplicativo. Podemos até assistir um trecho. Hoje vai ser lançado uma plataforma, a Mayra vai falar sobre isso, uma plataforma que vai permitir que o próprio prefeito cobre o protocolo de atendimento. Hoje a gente lança aqui em primeira mão, né, o estado do Amazonas é o primeiro estado do Brasil que recebe o aplicativo TratCov. Nós estamos apresentando para a sociedade um aplicativo que permite, como eu disse, com forte valor preditivo, dizer se o doente, diante das suas manifestações clínicas, ele tem ou não a Covid-19. E assim nós podemos, num período de 5 minutos, com a utilização desse aplicativo, que já pode ser acessado através das páginas do Ministério da Saúde, nós poderemos ofertar imediatamente para milhões de brasileiros o tratamento precoce. A medicação, ela pode e deve começar antes desses exames complementares. Bom, então, ficou claro essa tática mentirosa e criminosa de receitar medicamentos que não servem para nada.
e, ao mesmo tempo, avançou a crise do oxigênio no Amazonas. Além de Manaus, outras cidades no entorno começaram a sofrer também com a falta de oxigênio. São cidades onde só se chega de barco e, felizmente, ainda chegou uma dose grande de oxigênio da Venezuela. O governo venezuelano, através do presidente Nicolás Maduro, mobilizou uma fábrica ali no interior da Venezuela, mais ou menos próxima com a fronteira brasileira, e mandou de caminhão as doses de oxigênio, grandes doses de oxigênio, para uma emergência. Outra informação importante, as centrais sindicais de trabalhadores no Brasil, CUT, CGT, Força Sindical e outras, se mobilizaram e vão fazer com que essa ajuda da Venezuela seja permanente. Uma vez por semana vai sair um carregamento da Venezuela levando oxigênio para Manaus, o que mostra que o governo não governa e outros entes, vamos dizer assim, até da sociedade, têm que cumprir o papel de articulação. É algo muito grave. A esperança da vacina foi muito importante, porque abre assim uma porta de, quem sabe, em 6 meses, 1 ano, boa parte da população brasileira vai estar vacinada. Para isso, vejam a situação. O Brasil tem uma fábrica de vacina no Butantã, em São Paulo, e outra na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Só que os insumos vêm da China. Então, da China vêm os insumos para produzir a vacina Coronavac no Butantã e da China vêm os insumos para produzir a vacina Oxford na Fundação Oswaldo Cruz. Só que a China, gente, colocou o Brasil no fim da fila para o fornecimento. Por quê? Porque a diplomacia brasileira ataca a China sem parar. O Ernesto Araújo, o ministro, o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, totalmente alinhados com o Trump, com os Estados Unidos e atacando a China, várias crises diplomáticas. A China tem um contrato com o Brasil, vai fornecer de alguma maneira, mas não é prioridade. Então nós fomos parar no fim da fila e isso vai atrasar também a nossa campanha de vacinação. Por causa de tudo isso, cresceu na última semana o movimento pelo impeachment do presidente da República. Setores conservadores, jornais, empresários, começaram a falar no impeachment, até no Centrão, que é o grupo de partidos aí conservadores. Deputados começam a falar no impeachment, porque a crise na Amazônia, em Manaus, mostrou que esse governo é um governo que ameaça não só a economia, mas também a vida. Então, afastar o Bolsonaro talvez seja uma obrigação até de defesa da espécie humana aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente percebe que crescem as ameaças autoritárias. Sempre que o bolsonarismo se sente acuado, ele ataca ameaçando fechar o regime. Os militares foram para cima de um jornalista que escreveu um artigo dizendo que as Forças Armadas no Brasil voltaram a matar, como já fizeram no passado, na ditadura, em outros momentos. Voltaram a matar porque estão aliadas a um governo genocida, que mata. E a Secretaria de Comunicação do Exército não gostou muito e escreveu uma carta ameaçadora para a revista Época, dizendo que ela deveria se retratar. Uma ameaça clara. Houve também reação. Mais grave, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, escreveu um texto, ninguém pediu, mas ele escreveu uma nota dizendo que o Brasil está às portas do estado de defesa, que é um momento em que o presidente pode decretar esse estado de defesa em uma hora de crise absoluta. Ele fez uma ameaça, porque vários setores políticos pedindo que ele investigue ainda mais a família e o governo Bolsonaro, e o Aras diz, não me pressione, senão nós podemos ir para o estado de defesa. Então é um procurador-geral da República que, em vez de defender os interesses da sociedade, está defendendo o bolsonarismo e ameaçando com autoritarismo no país. Isso tudo gerou reações, o PT respondeu fortemente para os militares e vários subprocuradores responderam também ao procurador Augusto Aras. Fizeram cartas duras mostrando que há uma mobilização contra o autoritarismo. É curioso que isso acontece no momento em que o Bolsonaro se isola ainda mais no mundo, perde o seu principal aliado, Donald Trump foi embora, pegou um helicóptero, saiu da Casa Branca, não passou o cargo para Joe Biden e foi para a Flórida. Ele segue sendo o líder dessa facção de extrema-direita nos Estados Unidos, mas a era Trump acabou. Joe Biden tomou posse e tomou também várias medidas importantes. Colocou os Estados Unidos de volta no Acordo do Clima, que é o Acordo de Paris, tomou várias medidas na área ambiental, paridade entre mulheres e homens nos órgãos públicos e uma série de outras medidas. Acabou com aquela coligação anti-aborto que o Trump tinha, inclusive em parceria com o Bolsonaro,
Então é um governo, claro, é o império, vai continuar defendendo seus interesses, ameaçando os interesses aqui da América Latina, mas internamente nos Estados Unidos significa a derrota do projeto ultradireitista de Trump e de Bolsonaro. Isso abre ainda mais a margem para que a gente pressione e tire o Bolsonaro o quanto antes do poder, porque ele ameaça a democracia, ameaça a todos nós, a vida dos brasileiros. Quem vai para a panela de pressão esta semana é o chefe da diplomacia brasileira, Ernesto Araújo, ministro das Relações Internacionais. Ele é o principal responsável, ao lado do Jair Bolsonaro, pelo fato do Brasil ter ido parar no fim da fila nas prioridades para vacinação. Nós já falamos da China, né, que a China foi atacada o tempo todo pelo Ernesto Araújo desde o começo do governo e que por isso não tem assim uma prioridade em fornecer para o Brasil. Avisou que até vai fornecer os insumos, mas se a conversa fosse outra, os insumos já deveriam estar todos aqui no Brasil, porque nós temos uma fábrica do Butantan prontinha para fazer as vacinas da Coronavac. Bom, quem é o Ernesto Araújo? É um diplomata de carreira, um homem até com uma boa formação, mas que foi indo para esse lado da extrema-direita, muito por oportunismo, viu? Ele percebeu que havia ali um espaço, já que o Itamaraty tem uma tradição mais assim liberal, né, de pessoas moderadas. Inclusive o Itamaraty e o Brasil têm tradição de independência na política internacional. Até na época da ditadura militar de 64, o Brasil não era alinhado assim automaticamente com os Estados Unidos em tudo, não. Teve momentos em que preferiu sair da órbita dos Estados Unidos, fazer parcerias com a Alemanha. Dessa vez não, alinhamento total, principalmente com o governo Trump, um discurso ideológico muito inspirado pelo Olavo de Carvalho, aquele filósofo, ele é astrólogo na verdade, é um maluco brasileiro que mora nos Estados Unidos, e o Ernesto Araújo, chefe da diplomacia brasileira, é seguidor fanatizado do Olavo de Carvalho. Ernesto chegou a dizer que era bom o Brasil ser pária internacionalmente. É bom, Ernesto? Nós estamos vendo agora como é bom. Nós estamos sem os insumos para a vacina chinesa e a Índia também atrasou o envio de uma dose de vacinas, porque, até para a gente entender, as vacinas de Oxford, que vão ser produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz, também dependem de insumos que não estão no Brasil. Então, o Brasil precisou ir buscar algumas vacinas já prontas lá na Índia. Só que a Índia atrasou, a Índia priorizou vacinar a turma dela, né? Os cidadãos indianos. Agora, finalmente, no fim desta semana, o governo brasileiro diz que parece que a Índia vai fornecer sim as vacinas, então vão chegar, mas apenas 2 milhões de doses, dão para quase nada. 2 milhões de doses, 2 doses, 1 milhão de pessoas só. É isso que nós temos hoje na mão, se for depender do Ernesto Araújo. Ele vai para a panela de pressão e estão dizendo que ele pode, inclusive, dançar, ser afastado do ministério, que é uma forma do Bolsonaro dizer, olha, me livrei desse, vamos para a próxima. Mas o principal responsável é o Jair Bolsonaro. Bom, nosso cafezinho essa semana vai para 2 mulheres que cumpriram um papel simbólico fundamental nesse momento em que a energia se divide mais ou menos em 2 partes no Brasil: esperança e indignação. A esperança veio da Mônica Calazans, que a gente já citou no começo do programa, primeira brasileira a ser vacinada, uma enfermeira negra que mora na zona leste da capital paulista. E ela falou muito bem depois de receber a vacina, defendendo o SUS. Mas a indignação veio de uma outra mulher, pesquisadora, a Margarete Dalcomo, da Fundação Oswaldo Cruz. Ela foi receber um prêmio no Rio de Janeiro e aí, naquele momento de receber o prêmio, ela fez um desabafo. Ela, que é pesquisadora, cientista, diz que é absolutamente inaceitável, injustificável que o Brasil não tenha os insumos, a matéria-prima para produzir a vacina, já que nós temos aqui as fábricas de vacina. Vamos ver um trecho desse desabafo de Margarete Dalcomo. O que é que justifica que nesse momento um país como o Brasil, a 10ª economia do mundo, 9ª economia do mundo, não tenha uma capacidade competitiva de servir, de nós cumprirmos a obrigação para a qual nós fomos formados como médicos, nós que somos pesquisadores, que trabalhamos
que temos uma vida pública, o que é que pode justificar neste momento, cardeal Dom Orani, que o Brasil não tenha as vacinas disponíveis para a sua população? Isso é absolutamente injustificado, não há nada, nenhuma explicação que possa justificar, e isso nós acabamos de saber, que depois de nós termos feito um acordo de cooperação, como fizemos, estabelecido ponto a ponto, desde agosto do ano passado, que uma instituição pública como a Fundação Oswaldo Cruz tenha a sua linha de produção absolutamente pronta, toda a IFA, o insumo farmacêutico necessário, pronto e pago para chegar ao Brasil, e que as gestões diplomáticas tenham fracassado até esse ponto. Bom, então nosso cafezinho para Margarete, cientista, e para Mônica, enfermeira, as duas na linha de frente contra a Covid-19 e contra a barbárie no Brasil. Um cafezinho para elas.